Boa noite, irmãos, boa noite a todos, amigos, sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentá-los na graça, na paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos começando agora o nosso quarto encontro nesta primeira semana de fevereiro, quarto dia de oração. E nós estamos alinhando aquilo que o Senhor tem nos falado, nós estamos colocando a nossa vida nas palmas das mãos do Senhor, porque de fato queremos viver os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Meus irmãos, hoje é um dia de oração, hoje é um tempo de intercessão. Aliás, em todo tempo, o Senhor tem falado conosco que a oração é que faz toda a diferença. Quando não oramos, não vemos o poder, não vemos o agir, não vemos a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, como é importante nós pararmos tudo e nos dedicarmos à oração. E quando oramos juntos, é muito especial. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor derrama da sua bênção, porque agrada ao coração do Pai ver os seus filhos, ver a família reunida na presença dele em oração. Então, que bom que você hoje parou tudo para estar aqui mais uma vez, para orarmos, para buscarmos, para clamarmos ao Senhor. Deus é maravilhoso e a sua graça tem nos alcançado a cada dia. Hoje, queridos, nós vamos começar esse tempo orando, já vamos orar, mas nós vamos orar por duas questões. Primeiro, nós vamos orar para que a graça do Senhor seja derramada sobre nós, trazendo cura e libertação. Quantas pessoas sofrendo com esta pandemia, pessoas que foram infectadas, pessoas que estão nesse tempo nos hospitais, alguns de perto, alguns de longe, pessoas que você talvez conheça, outros não, mas nós precisamos interceder, nós precisamos clamar ao Senhor para que a sua mão alcance os seres humanos, a humanidade, né? O mundo precisa desse poder do Senhor sobre nós. E vamos orar também por todos nós como família da fé, não só pela nossa igreja, mas nós vamos orar pelas igrejas. Por quê, queridos? Porque está na hora de voltarmos com toda força, com todo zelo, com todo cuidado e dando o exemplo de como devemos proceder na higiene, dando o exemplo de como devemos proceder na nossa organização, na limpeza, no cuidado com o uso de máscara, distanciamento e tudo que é necessário. Mas está na hora de nos posicionarmos como igreja, de adorarmos juntos ao Senhor, de cuidarmos uns dos outros e de levarmos adiante a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Então vamos orar, porque muitos irmãos estão esfriando na fé, estão se distanciando da casa do Senhor, estão deixando de congregar. Isso é algo que nós jamais podemos deixar, de estar na casa do Senhor, de juntos louvarmos o nome dEle, de buscarmos cada dia mais ajudar e fazer com que o outro seja edificado através de nós. Então eu quero começar orando por isso, para que o Senhor tanto traga essa cura, essa libertação sobre o mundo, e que o Senhor também desperte a igreja, a família da fé, para que cumpramos a nossa missão nesse tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar? Senhor amado, nós estamos juntos agora nesse tempo de oração, nesse tempo de clamor. E eu quero colocar diante da Tua presença todos aqueles que estão passando, ó Pai, uma luta no que diz respeito a uma enfermidade. Ó Deus querido, tem misericórdia.
Ó Deus, coronavírus tem, Senhor, sido realmente algo muito forte, algo que tem trazido muitas enfermidades, não só no físico, mas muitas vezes no emocional. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor olhe por nós, que o Senhor cesse esse tempo, esse contágio, esse momento tão difícil, ó Pai, que a humanidade está vivendo. Pai, coloque as tuas mãos, que venha, Senhor, a solução do alto, das mãos do Senhor sobre toda a humanidade. Quero orar por todos aqueles que estão passando pela dor do luto, da separação, que o Senhor seja aquele que traz consolo, que seja aquele, ó Deus, que traz realmente, ó Deus, conforto. Nós sabemos que até mesmo nesse tempo de sofrimento, de dor, de separação, muitas vezes separação, o Senhor também tem o controle, o Senhor sabe de todas as coisas, e a tua santa palavra nos ensina a buscar ao Senhor, a buscar socorro no Senhor. Pai, vem com teu socorro sobre nós. Tu és o nosso socorro, nós confiamos no Senhor e na força do teu poder, na força do teu poder, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu sei, ó Deus querido, que tu és um Deus maravilhoso, Pai, um Deus que nos abençoa, um Deus que derrama da sua graça sobre as nossas vidas. E eu quero pedir também que o Senhor fortaleça a igreja em todos os cantos, ó Pai, por todos os lados, que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos despertando, porque é hora de voltarmos, é hora, Senhor, de sermos aqueles que estendem as mãos aos que precisam, que aqueles que dão o exemplo, em nome de Jesus, meu Pai. Tira o medo, tira, Senhor, em nome de Jesus, mas que nós, ó Pai, com responsabilidade, vivamos o que o Senhor nos tem chamado para viver, os propósitos do Senhor. Pai, ouve o nosso clamor, estamos unidos nesta oração, unidos neste propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Louvado e bendito seja o Senhor. Mais uma vez, nós exaltamos o Senhor e aqui confessamos a Ti, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições, fraquezas e falhas, e cremos no socorro que vem do alto, que vem das mãos do Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus Cristo é que oramos e já te agradecemos, declarando que confiamos em Ti. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glórias sejam dadas ao nosso Pai Celestial. Ele tem o controle de todas as coisas e nós não podemos e não devemos perder o foco da nossa missão. Vamos em frente, o Senhor tem nos chamado para servi-lo neste tempo, nesta geração. Que Deus te fortaleça, que o Senhor derrame da sua graça sobre todos nós. Nós vamos continuar esse momento meditando em um texto da palavra do Senhor que está lá em João capítulo 3, quando o Senhor Jesus está num diálogo, conversando com Nicodemos, e Jesus, falando com Nicodemos, diz para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nosso tema para hoje é justamente esse, o novo nascimento. Nós estamos falando sobre o amor como um estilo de vida. Nós decidimos, nós estamos juntos nesta visão. Nós queremos de fato que o amor seja o nosso jeito de viver. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. E para isso, de fato, nós precisamos pensar sobre o novo nascimento. Jesus aqui estava falando com Nicodemos, um homem culto, um homem que de fato sabia da tradição, sabia das leis, mas que tinha algumas dúvidas sobre o que era o novo nascimento. Queridos, nós precisamos mais do que nunca perguntar diante do Senhor se de fato temos esta convicção
do novo nascimento. Por quê? Porque o novo nascimento é aquilo que vai nos possibilitar viver o amor como um estilo de vida. O novo nascimento é que nos permite sermos de fato parecidos com Jesus, renunciar o nosso eu, renunciar as nossas vontades, os nossos desejos e sermos mais parecidos com Jesus. Então, quando nós falamos de novo nascimento, nós estamos falando de uma transformação que começou de dentro para fora. E eu quero falar aqui hoje, reforçando 3 atitudes que o Senhor tem falado conosco para orarmos, para juntos alinharmos as nossas ações, alinharmos aquilo que Deus tem falado conosco sobre essas atitudes que realmente evidenciam esse novo nascimento. E a primeira atitude é viver este novo nascimento. Precisamos pensar nisso. O novo nascimento traz uma transformação dentro de cada um de nós. E nós precisamos pensar, nós precisamos refletir e olhar para nós mesmos, para que a gente perceba, Senhor, realmente eu estou vivendo este novo estilo de vida, que é ser mais parecido com Jesus, esse amor. Eu estou de fato olhando, entendendo o que é o novo nascimento, assim como Nicodemos. Talvez a gente também tenha algumas dúvidas, Muitas pessoas confundem e pensam: o novo nascimento é ler a Bíblia, o novo nascimento é entregar o dízimo, o novo nascimento é ir todos os domingos para a igreja, o novo nascimento é jejuar, é ser um líder, o novo nascimento é reconhecer que Jesus é mestre. Na verdade, queridos, isso não é o novo nascimento. O novo nascimento nos leva a ter estas práticas, mas o novo nascimento é muito mais do que isso. É ser um líder, ou é ser, de repente você pode dizer, mas eu não sou um líder. Mas o novo nascimento é ser aquele líder que renuncia, aquele líder que realmente paga o alto preço, é ser aquele crente, aquele cristão que cumpre a sua vocação. Você é sim chamado para liderar, você é chamado para servir, chamado pelo Senhor. E você precisa observar, nós precisamos observar isso, se esse novo nascimento tem nos feito renunciar, orar. Um dos maiores pontos na nossa vida é pensar sobre a vida de oração. É isso que começa a trazer transformação em nós, essa renúncia do nosso eu. Quando nós percebemos que a nossa vontade seria realmente uma, mas a gente abre mão para que a gente viva a vontade do Senhor e nós começamos a amar esse jeito de ser, e aí a gente sente o amor de Deus por nós e conseguimos amar outras pessoas. Então, quando a gente olha aqui para essa conversa de Jesus com Nicodemos, a gente pode perceber isso, um homem religioso, mas um homem que talvez não tivesse essa intimidade que o novo nascimento traz, uma intimidade de você querer cada vez mais estar com Jesus, cada vez mais buscar a presença dele, estender a mão para o próximo, você dizer a verdade sempre, é por isso que a palavra do Senhor diz que a verdade liberta e ele é a verdade. Queridos, em nome de Jesus, vamos pensar nesse novo nascimento. Nesse novo nascimento, precisamos ser corajosos para olhar para nós mesmos. Vamos alinhar isso. Você, de fato, nasceu de novo. Eu imagino que Nicodemos, nós não lemos esse relato, mas eu imagino que Nicodemos questionou a si mesmo. Eu conheço tanto de Deus, eu falo tanto sobre Deus, Eu posto tanto sobre Deus, mas eu de fato nasci de novo. Eu tenho prazer em orar,
Eu tenho prazer em ajudar o próximo, em servir na igreja. Eu tenho prazer no meu dia a dia, na correria. Para mim, o mais importante é servir ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Queridos, nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos crer. O Senhor está conosco e Ele está nos chamando. E nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, assim como Nicodemos também precisou conversar com Jesus sobre isso. Às vezes, mesmo dentro da igreja, é hora de perguntarmos sobre o novo nascimento. Mas tem uma segunda atitude para vivermos o amor como um estilo de vida. O novo nascimento é uma delas e é a que dá, na verdade, possibilidade de vivermos o amor como um estilo de vida. Mas nós também precisamos desenvolver. Quando nascemos de novo, nós temos a responsabilidade depois de desenvolver essa nova vida, esse novo tempo. Eu fico olhando para esta história aqui, né? E Nicodemos conversando com Jesus e pensando sobre isso. E Jesus fala: o vento sopra onde quer. A maneira como o Espírito age, as pessoas que o Senhor alcança, as transformações que Ele faz. Mas nós temos a responsabilidade de desenvolver. Do Senhor, do Espírito Santo, nós somos colaboradores. Por isso, hoje nós precisamos alinhar as nossas orações e pedir: Pai, em nome de Jesus, dá-me um coração desejoso a crescer, a mudar de nível, a melhorar a cada dia mais, para ser treinado, sabe? Me dispor mesmo, Senhor. Você precisa observar, né? Qual é a área na sua vida que você precisa desenvolver mais espiritualmente falando? Quais são as disciplinas espirituais que de repente você precisa aplicar mais em sua vida? Talvez a comunhão, a oração, a leitura, o jejum. Tudo isso é importante quando nós adequamos tudo isso a ações na nossa vida. É isso que faz a diferença quando agimos. Então vamos desenvolver. Se você percebe que precisa, para ser uma pessoa mais paciente ou uma pessoa mais generosa, desenvolver um espírito de mansidão, precisa orar mais, precisa conversar mais com alguém, precisa adorar. Se você percebe que não está servindo ao Senhor com seus dons, seus talentos, o que você precisa fazer para desenvolver a sua vida cristã? Então, esse é um ponto de oração para nós nesta noite. Nós precisamos ressignificar a vida, ressignificar. O novo nascimento traz isso, um desejo de desenvolver, de crescer, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós cada dia mais. Sabe, queridos, tem que ser em nós um espírito que a gente pense assim: se depender de mim, a igreja vai ser a melhor igreja que pode existir. Se depender de mim, o grupo de oração vai ser o grupo mais forte que pode existir. Se depender de mim, a minha família vai ouvir todos os dias a mensagem do Senhor. Se depender de mim, né? Então esse desenvolver é realmente aquilo que nos cabe, que é da nossa responsabilidade. Nós vamos orar por isso também. Então, se depender de nós, a história do mundo vai ser diferente. E para isso, nós precisamos de iniciativa. Nascer de novo, desenvolver esta vida cristã. E precisamos de iniciativa. Sabe, queridos, muitas vezes a gente olhando para essa história, para essa passagem bíblica, se Nicodemos não tivesse a iniciativa de falar com Jesus, se não tivesse a iniciativa, como seria? Talvez ele ficaria, né, com toda a sua vida tão religiosa, uma vida tão generosa e exemplar aos olhos humanos, mas diante dos olhos do Senhor não era.
Então, Jesus fala com um homem como Nicodemos a respeito do novo nascimento, a respeito do desenvolver uma nova vida, um novo tempo. E o Senhor também pode falar sobre essa atitude que nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma atitude de vencer medos, mágoas, uma atitude de renúncia, uma atitude de colocar diante do Senhor todas as nossas dúvidas, conversar com pessoas. Sabe, queridos, muitas pessoas enterram os seus talentos porque não têm atitude, não se comunicam, guardam dúvidas. Muitas pessoas dizem: eu não vou me envolver nisso não, né? Já ouviu essa frase de alguém? Ou você mesmo já falou isso? Está na hora de parar e de parar com esse tipo de argumentação e tomar algumas atitudes, algumas iniciativas. Por quê? Porque a iniciativa, ela fecha a porta do medo e ela abre porta de oportunidades. Portas de oportunidades. E é isso que nós precisamos. Eu quero que você guarde esta frase. Uma pessoa sábia faz imediatamente o que uma pessoa tola deixa para o fim. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir que o Senhor nos alinhe nesta visão. O amor como estilo de vida, nós precisamos desta convicção de que estamos vivendo este novo nascimento, entender este novo nascimento. Nós precisamos desenvolver a nossa vida, tomar nas mãos esta responsabilidade que o Senhor nos deu e precisamos de iniciativa, tomar algumas atitudes, não vamos deixar para depois. Nós não conhecemos o dia de amanhã, nós temos esse tempo para viver, então nós vamos aplicar tudo que temos aprendido, vamos colocar em prática, porque senão tudo fica sem sentido. Queridos, vamos orar mais uma vez? Vamos clamar mais uma vez e alinhar a nossa visão. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele justamente fala sobre isso, que na família da fé, e que é tão importante pertencer à família da fé, nós precisamos ter uma unidade de pensamento, uma unidade na maneira de agir, de caminhar. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Eu convido você agora a se unir, né? Talvez você esteja com mais alguém, se una a esta pessoa e vamos clamar pela igreja, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui neste 4º dia de oração e o nosso clamor agora é pela unidade da igreja mesmo, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós precisamos de um novo tempo, ó Deus. Nós precisamos de um tempo na igreja, onde homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, onde o teu povo, Senhor, se levante para te servir. Precisamos de uma liderança, que seja uma liderança que renuncie, ó Deus, que pague o alto preço de servir ao Senhor na casa do Senhor. Uma liderança que se debruça em oração, buscando a tua presença. Uma liderança que vai até os necessitados, uma liderança, Senhor, que paga o preço, muitas vezes, de ser o que chega mais cedo e o que sai mais tarde, que abraça a causa do Senhor realmente. Por isso eu oro pela liderança, levanta líderes, fortalece os líderes, Pai, move a tua igreja dentro dos princípios, dos preceitos que o Senhor mesmo nos tem ensinado. Clamamos, ó Deus, traz sobre nós um avivamento, um derramar do Senhor sobre as nossas vidas, traz amor sobre nós, unidade sobre nós, ó Deus. Quebra agora, em nome de Jesus, pensamentos e práticas que se levantam para destruir a igreja. Pessoas com palavras que são palavras, ó Deus, de maldição, que são palavras, ó Deus, muitas vezes
que trazem desânimo, desencorajamento, pessoas que muitas vezes falam mentiras, que levantam discórdia entre líderes e entre membros, entre as pessoas da igreja. Senhor, tem misericórdia. Muitas pessoas que fazem coisas, ó Deus, escondida, que o Senhor quebre tudo isso, que a igreja do Senhor, ó Pai, nesta noite, comece, ó Deus, a viver esta unidade mais forte e verdadeira e viva, que só o Senhor pode trazer sobre nós. Também, ó Deus querido, eu lhe clamo, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, tem misericórdia de nós. Quantas vezes, ó Pai querido, nós temos sido aqueles que, ao invés de compartilhar as dúvidas, escondemos no nosso coração. Tem misericórdia de nós. Se existe alguém aqui, Senhor, nesta noite que está conosco, eu quero orar por essas pessoas que estão com o coração endurecido, muitas vezes entristecidos, magoados, que não conseguem se unir, que vivem em grupos dentro das igrejas. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Uma hora fala uma coisa para um, outra para outro, e vai semeando discórdia, dúvidas. Tem misericórdia, traz união para a igreja. Não estou falando apenas da igreja, nossa igreja cristã, mas eu estou falando, Senhor, da igreja do Senhor sobre a face da terra. Tem misericórdia, eu me uno nesse tempo, junto com tantos outros irmãos que estão orando e clamando pelo avivamento da igreja. Traz este avivamento e sobre nós aqui, igreja cristã, aqui em Mandaguari, Pai, em nome de Jesus, traz esse avivamento, traz, ó Pai, amor verdadeiro, genuíno, amizade verdadeira, Senhor, comunicação verdadeira. Tira, Senhor, as mentiras, a falsidade. Nós cremos no nosso Deus poderoso que age nas nossas vidas a cada dia. Que sejamos, ó Deus, aqueles que têm sim, ó Pai, o desejo de desenvolver, de cada dia estar num nível mais profundo com o Senhor Jesus, e que tenhamos iniciativas, ó Pai, e que tenhamos, ó Deus, realmente convicção de que o Senhor está conosco, segurando nas nossas mãos e nos fortalecendo para vivermos e agirmos, sendo sal da terra, luz do mundo e fazendo a diferença através de tudo que o Senhor nos deu, dos dons, talentos, da vida, Senhor, do tempo que o Senhor tem nos dado de vida. Obrigada, Senhor, por esse momento juntos em oração. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos nós. E que em nome de Jesus todo mal que se levanta contra a igreja do Senhor caia por terra. Como diz a própria palavra, e nós cremos nesta promessa, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai sempre resistir, vai estar firme e vai sim viver o propósito que o Senhor tem. Então vamos tomar a nossa posição e fazer a nossa parte em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Como é bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até mais.